Bom dia! Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Cheguei. Hoje o Manhã do Rony fala com você, vovô, com você, vovó. Sabe aquela frase famosa que pai educa, mas avós estragam? Será que nós estamos ajudando ou atrapalhando o coração e a criação dos nossos netos? Dr. Henrique Klausner é pediatra e vem esclarecer tudo pra gente. O sabor do chefe, que já está deixando um perfume aqui maravilhoso no ar. Eu adoro isso, é um macarrão preparado, quer dizer, um fettuccine no caso, preparado dentro do queijo. Olha que delícia. Essa é só uma das opções que o chefe Marcelo Bortolotti trouxe pra gente, porque tem muito mais. E quem me acompanha para conversar sobre tudo e apreciar essa deliciosa gastronomia é uma amiga de longa data, que não é amada por mim, não. É amada pelo Brasil inteirinho. Marisa Hort. Tudo isso é o Manhã do Rony, que é toda sua também. Tamo junto! Bom, agora a gente vai mostrar para vocês alguém que está sempre pensando no Brasil inteiro. E pensando no brasileiro, de certa forma. Estou falando do meu brother, Sidney Oliveira. Isso porque a Ultrafarma lançou uma nova campanha com preços arrasadores. E nós acompanhamos tudo isso. Dá uma olhada. Bom dia, bom dia! Como vai, Rony? Manhã do Rony. Olha só, a gente está trazendo para vocês aqui hoje uma super novidade, que é a nova campanha da Ultrafarma com o seu Sidney Oliveira. E eu vou contar muita coisa para vocês aí, né, seu Sidney? Bom dia, Rony Bom. Então, a campanha é eu e o Fábio Arruda, o grande Fábio Arruda. E olha o nome da campanha, Rony. Chique é pagar barato. Sabe o que eu tenho a dizer? O Rony é bem chique, né? Você não é chique, Rony? Dá só uma olhada como é que tá ficando. Facilitar a vida das pessoas que fazem tratamentos médicos. Esse é o objetivo, fundei a Ultrafarma com esse propósito e é o meu objetivo, vender remédio mais barato para quem precisa comprar remédio barato. E aquela pessoa que tem condição, por que pagar mais caro se você pode pagar barato e sobra dinheiro para outras coisas, né? Não é à toa que o Sidney é a potência que ele é com a sua Ultrafarma, e por isso a gente vai vendo que o convívio é muito gostoso e a campanha está deliciosa. Enfim, na Ultrafarma, pensou em medicamentos, pensou em vitaminas, em suplementação, a Ultrafarma tem tudo e barato, porque chique é pagar barato. Prestou atenção, né? Chique é pagar barato. Sidney, parabéns, meu velho. Mais uma vez, parabéns para você e toda a Ultrafarma pela iniciativa. Muito, muito bacana. Então, vamos aproveitar essa consulta médica e tirar todas as dúvidas? Eu tenho muitas perguntas. E você? É só enviar pelo WhatsApp. 11, claro, estamos aqui em São Paulo, 991311594. Fechado? Estou esperando. Muito bem. Recebo o Dr. Henrique Klausner, que já está aqui com a gente. Ele é pediatra e veio explicar sobre a interferência dos avós na criação dos netos. Então, muito obrigado pela presença, doutor. Não levante, fique aí, por favor. Muito prazer, enfim. O prazer é meu. Eu não sabia, nós estávamos falando agora em off, né? Conheceu o meu pai. Eu conheço o filho dele, que está lá dirigindo o Einstein, enfim. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade de poder falar um pouquinho dessas belezas de ideias que a gente tem sobre educação, que não são iguais a de todo mundo. Quer dizer, o meu método educativo é diferente, mas porém muito vencedor, vitorioso, né? Mas enfim, obrigado. Vamos responder as suas perguntas. Bom, a primeira delas, as crianças hoje estão muito mais ansiosas, ou é impressão minha? Muito mais ansiosas. Mas nós discordamos. Veja bem uma coisa. Apesar de eu estar nessa fase de evolução etária, né? Mas a gente se mantém muito atualizado nessa parte, nesse foco. Eu sou pediatra global, geral, faço tudo, mas o meu foco sempre foi higiene mental. Porque eu sempre fui muito
assim, contra distúrbios comportamentais. E o que eram distúrbios comportamentais no meu tempo? Era responder para a mãe, fumar escondido, cuspir no chão, desrespeitar, falar durante uma cerimônia e tudo mais. E hoje em dia nem se compara com distúrbios comportamentais. Quer dizer, apesar de tudo que nós temos feito, a velocidade do aparecimento dos distúrbios comportamentais é uma velocidade que ultrapassa a nossa capacidade de alcançá-los. E na verdade, enquanto eu esperava aqui no camarim, eu estava lendo, eu também gosto de ler, estava lendo o livro do Harari, o último, o Implacáveis. O Implacáveis, eu li o outro. Não, eu li os 3 outros, esse é mais bacana. Mas o Implacáveis ele escreve para crianças. Você sabe por que o Homo sapiens venceu, mas que a gente tem certeza que o Homo sapiens matou todos os seus antecedentes. Então ele conclui que nós somos maus, quer dizer, o ser humano. Mas enfim, isso aí é para a gente ver. E a ansiedade, o que a gente tem, de acordo com as neurociências, que são as ciências mais modernas atualmente, é uma ciência cujas evidências são estabelecidas através de estudos, através de ressonância magnética funcional. Quer dizer, você deita a pessoa, põe um contraste magnético então, o nuclear, aí você mapeia o cérebro em tempo real. Então, o que a gente tem hoje em dia é uma outra ciência que está aparecendo, que as pessoas não estão alertadas, chama-se epigenética. O que é isso? Epigenética. Epi significa acima em grego, genética, que é acima genética. O que nós fazemos que influencia no nosso dia a dia, na nossa vida, que não seja genética. E eles estão provando coisas maravilhosas que, só para resumir que a coisa é longa, o nosso comportamento, a nossa vida, ela depende muito mais, em 80%, dos estímulos ambientais do que da própria genética. Uau. Os estímulos ambientais que formam nossos mapas neurais, eles é que formam os mapas neurais que vão dirigir o nosso comportamento. E isso até os seres humanos. Mas, enfim, então, o que a gente sabe com essas ciências? Que a ansiedade não é uma doença. A depressão não é uma doença. São fases que seguem a estresse mal administrados. O que é estresse? Estresse é como nós evoluímos como pessoas e vivemos à base de conquistas. Por exemplo, eu vir aqui hoje, para mim foi uma conquista muito grande, porque, além de você, Rony, que a gente admira muito o seu programa. Obrigado, e tudo mais. Muito obrigado. Mas, e as conquistas são as únicas coisas que nos dão autoestima. Quanto mais conquistas próprias, mais autoestima. E a autoestima é definido pelas neurociências como o motor que impulsiona a nossa vontade e a nossa ambição. E a autoestima só vem quando nós temos conquistas próprias. O que aconteceu nos últimos anos? As pessoas criam os filhos como se fossem bonequinhos e não deixam a criança conquistar para ter autoestima a partir do leite materno. Então, eles mimam muito as crianças. E as crianças, então, são bloqueadas não porque amarra ou impede, mas são bloqueadas por ter a conquista oferecida sem eles terem se esforçado. Não têm autoestima e não desenvolvem, não treinam. E durante a vida, eles desenvolvem competência com dependência. Então, e como a dependência exige sempre que o afluxo maior, esse afluxo com o tempo diminui. Então, as conquistas não acontecem. Aí, então, como a conquista não acontece, a gente entra num estágio chamado estresse. E o estresse é o estágio em que nós produzimos cortisol. E o cortisol é o hormônio que nos prejudica, é o hormônio que mata, é o hormônio que tira a defesa. Então, para não sofrer isso, o corpo fala assim, faça alguma coisa. Então, o corpo entra no estado que a gente chama de alteração de humor. São dois, ou você fica ansioso, ou você deprime e se retira. E se você não resolve isso logo, aí você vai para alteração de comportamento. Ou você fica agitado e você agride, ou então você agride o próprio corpo, você então entra em doenças físicas. Mas como identificar isso na criança? Essa história da é muito fácil, é muito fácil. A ansiedade se instala a partir do leite materno. Já? Já. As neurociências comprovaram, por exemplo, muitas coisas. A criança, Rony, ela nasce educada, porque tudo depende da educação. O que é educação? São valores e leis que nós recebemos. Através de quê? De estímulos ambientais. E já está comprovado que a criança dentro do útero, ela já recebe estímulos ambientais oferecidos pela
natureza, aí ela se adapta, procura aprender como é que pode sobreviver e nasce feliz. E já foi comprovado pela neurociência, veja que interessante, que a criança é educada pela mãe. O cérebro do bebê nasce com um backup do que a mãe contém no cérebro dela. Uau! É coisa impressionante. Então, quando a gente pensa nesses termos, então quando a criança nasce, ela já está educada. Ela já sabe o que que a mãe foi e é e pretende ser. Ela já sabe como é que a mãe quer cuidar dela. É só então a gente imitar a natureza, que é o meu processo, e fazer com que a criança tenha autoestima a partir do controle da fome, ela mesma, e a gente, quer dizer, o método é só dar o algoritmo. Então, por exemplo, eu tenho uma bisnetinha de 1 ano e 7 meses que não tem ansiedade. Ela resolve todos os problemas dela que ela consegue sozinha. É impressionante. Então, a ansiedade a gente vê pelo comportamento que a criança tem, onde ela desenvolve comportamentos que ela pede, me ajuda, você ajudou até hoje, por que não quer continuar a ajudar? Me ajuda. E o pai, não, agora você já tem idade suficiente para poder ir sozinho. Não, e começa essas brigas todas. E então, dessa alteração de humor, ela vai para o distúrbio comportamental. Faz birra, se joga no chão e tudo mais. Então, Fica roxo. é muito fácil. Uma criança já tem ansiedade a partir do 2º ou 3º dia de vida, quando ela vai para casa e se recusa a dormir. Pronto, já é ansiedade. Por que ela se recusa a dormir? Porque ela está indo contra os valores naturais. A neurociência provou que a criança, quando nasce, veja só, isso você não sabia, dorme em semi-coma por 2 meses. Meu, estou aprendendo tanta coisa. E já estão chegando perguntas aqui, nosso programa é ao vivo, né? Nós estamos recebendo... você pode Como é o fazer. nome, diretor, da Rosana de Almeida, de Curitiba. E ela está perguntando, diz que ela é avó de uma menina linda, Lívia, de 3 anos. E ela acaba fazendo os gostos dela sempre, né? Que ela é a única neta, mas ela acaba ficando muito rebelde quando volta para a casa dos pais. Estou agindo muito errado? Pergunta. É Rosana, né? Rosana. Bom dia, Rosana. A sua pergunta cabe muito bem. A criança, exatamente até os 3 anos de idade, o cérebro dela se desenvolve e vai crescendo. A partir da 24ª semana de gravidez, a criança já está completamente formada e ela começa a crescer, e o cérebro também. Como é que o cérebro cresce? Ele cresce a partir do alongamento dos neurônios. E cada estímulo que ela recebe, ela põe um pedacinho de neurônio criado por sinapses. Se a coisa é tão rápida, que a criança com 2 anos e meio já tem o dobro de sinapses de um adulto. Então, ela aprende muito, muito grande. Então, essa capacidade faz com que ela departamentalize o aprendizado em cada lugar, né? Então, digamos, ela tem as leis na casa dela e tem as leis na casa da avó. O que vai formar a personalidade dela é a formação de mapa neural do núcleo familiar, que é pai e mãe. O do avó não forma, quer dizer, interfere pouco. Quer dizer, se essa criança que sai de casa e é mimada pela avó em casa, mas ao retornar, os pais continuarem com o sistema deles, a avó pode mimar quanto quiser, que ela vai ser a cereja do bolo. Entendi. Os meus filhos agora, que estão na casa quase dos 60, eles amam aquela avó que foi a cereja do bolo. Tinha tudo na casa delas, mas eu sempre fui um pai muito educador. Então, eu saí no certo com a cereja do bolo. Então, na verdade, o grande segredo é os pais não se acomodarem e quererem satisfazer a criança nessas coisas que você satisfaz. Você faz a sua parte em casa e eles educam com as leis que eles quiserem na casa deles. Aí a criança vai formando a sua personalidade de acordo com os pais. Então, por isso que eu mencionei o seu, porque eu conheci e como a minha mãe falava, a fruta não cai longe do pé. Obrigado. Então, pode mimar quanto quiser, Rosana, contanto que os pais não mimem. Agora, tem uma coisa que, falando do meu pai, que esse era o contrário. Esse cara estava sempre envolvido com a tecnologia. Mas a maioria dos avós não estão ligados a essa coisa da tecnologia, desses brinquedos eletrônicos, essa coisa, com tablet, smartphone, essas coisas. Como é que a gente pode, quer dizer, eu sou avô, como é que a gente pode lidar com isso? Bom, eu não sei qual foi o sábio ou a pessoa que falou assim. Foi o Vinícius de Moraes. Ele dizia assim, se é para desfazer, por que faz? Então, eu vou ser o mais breve possível. Nós, na nossa evolução humana,
a natureza exige que nós recordemos a nossa filogênese, quer dizer, a nossa espécie inteira. Nós começamos como um ser unicelular, vamos evoluindo, evoluímos para a larva na 24ª semana, nascemos na qualidade de sapo. Então, o pai precisa entender que um recém-nascido é um humano em formação, porém ele está na fase de sapo e tem que assim ser tratado. Depois ele passa a ser réptil, depois ele passa a quadrúpede e vai indo assim. Essa analogia está perfeita. Exatamente. Acontece que dentro do sistema científico cartesiano, entende, em que a gente vê as coisas em duas dimensões, tempo e espaço, nós aprendemos a ver a criança fisicamente. Mas a partir dos estudos da neurociência de 1960, nós temos uma profundidade, uma terceira dimensão, em que entra a emoção humana. E aí entram todas essas ciências que o seu pai estudava, ciências religiosas, etc., tudo, e a nossa emoção. E ela caminha junto nesse desenvolvimento. O ser humano levou 50 ou quase 60 mil anos para chegar nos eletrônicos. Quanto tempo a criança precisa passar na evolução dela para ela chegar até os eletrônicos? Uau, e é nessa fase que ela tem que receber os eletrônicos. Não adianta, quer dizer, se você der um estímulo maior do que essa criança pode ter, isso pode lesionar. Então, sim, exatamente. Então, quando a criança ela vai se desenvolvendo, se adaptando ao modelo que ela está. Se dentro desse modelo tiver um computador, estiver lá na mesa do pai, ela vai aprender que esse computador, ela vai chegar lá quando ela puder ir sozinha até a mesa do pai e puder manipular aquilo. Não, eles já dão um tablet e já ensina a criança. Aquilo é maravilhoso. Ela fica ali e ela não acompanha a evolução normal dela, filogenética, pulando estágios. É como se você agora, na sua idade, você tivesse feito um curso de alguma coisa sem ter feito o seu colegial. Entendi. Entendeu? Então, e aquilo é uma super oferta. A criança não se desenvolve, não tem as conquistas normais da idade dela, não forma o seu substrato para poder construir o edifício inteiro. Entendido. E esse edifício, então vai ser como nós dois, né? Temos que voltar a ler tudo de novo para poder chegar lá. Então, é que está. Então, os pais, é um tipo de mimo que dá só para a criança ficar quieta. Então, eles estão subornando, é um ato corrupto. É uma invasão da criança. Eu chamo isso de pedofilia. Bom, qual é o tempo saudável para a criança ficar diante dessas telas, dessas coisas? Há uma cronologia para isso? Existe. Isso aí, inclusive, nós muito recentemente nós temos um grupo no Hospital Albert Einstein de pediatras, eu sou o decano, mas enfim, eu participo e realmente nós discutimos esse assunto há 2 semanas atrás. Foi feito um trabalho na China, onde se submeteu as crianças, 700 e poucas crianças, a estudos, né? E realmente se viu que quanto maior o tempo de exposição à tela, mais ela vai ter problemas de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento tudo mais. Por quê? Quer dizer, eles dizem que é a tela que prejudica. Não é. O que prejudica é o tempo gasto na tela que ela poderia ter aproveitado para estudar o beabá. Entendo. Entende? Quer dizer, veja, os cientistas acham que é a tela que prejudica. Não. Eu acho que, desculpe eu discordar, sou baseado em neurociência. Não. É que você, ao invés de, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Um adolescente que está com 15 ou 16 anos. O que ele tem à disposição dele é uma vida de casado. Então, ele já exerce a vida de casado. E quando ele casar, ele não sabe como é que ele poderia se dar bem no casamento, porque ele não atravessou as fases de conquista desse casamento. Essa história da conquista é muito interessante. Muito. Então, tudo na nossa vida é o treino. É o que você vai crescendo. Isso é dado por uma constituição genética, a tua capacitação. Mas ela pode ser mudada pelos estímulos ambientais. Como é que eu faço para te agradecer? Nosso tempo é tão Rony, curtinho de televisão. Não, Rony, mas eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. O dia que você quiser falar mais sobre isso, é o meu maior prazer. Obrigado, querido. Obrigado. Eu também, pode Muito ter obrigado. certeza disso. Obrigado, Obrigado doutor. a você, Rony. Muito obrigado. Um grande abraço. Ó, eu sei que você tem perguntas, né? Várias, inclusive para aquele cara ali, ó, né? Para o chefe. Então, prepare aí que nós vamos responder tudo ao vivo. E a nossa amada Marisa Hort já está chegando.
Pode vir. Sucesso, eu garanto. Para tudo que você está fazendo, para tudo que você está fazendo. E olha quem está aqui ao meu lado, ó. Minha paixão e paixão de todos os brasileiros. Morram de inveja. Essa é a paixão do Rony. Marisa Hort, obrigado, meu amor. Marcelo, meu velho, isso aqui eu estou já perdidamente apaixonado. Nós conversamos a respeito disso em off. Essa não é uma invenção sua. Não. Esse macarrão, quer dizer, macarrão. Imagina, isso aqui o que é? Que pasta é essa? Esse é o pappardelle, fettuccine e espaguete. E espaguete. Dentro do queijo. Correto. Ai, ai, ai. Já Delícia. nós estamos de volta. Fica aí. Ó, vamos passar bem hoje. Meu amor, meu amor, eu não sei o que eu faço para te agradecer, meu. Fica aí. Isso é a coisa mais linda do mundo. Pode ter absoluta certeza do que eu estou falando. Já conquistou todo mundo. É engraçado é o seguinte, eu vou dizer... É chata, alérgica, não vai passar. Ah, para aí com isso, imagina. As pessoas, Marisa, são muito diversas em relação ao seu ofício, que é a comunicação, e como pessoas. O produto é uma coisa, a pessoa é outra. Você é igual, não muda em nada. Ouvi isso pelos corredores aqui hoje. Que alegria ter um ser humano de primeira grandeza aqui ao nosso lado. Ah, Rony, que legal. Não é à toa que eu te amo, não, viu? Será que o público do Brasil, nesse momento, fala, nossa, eu nunca imaginei que ela fosse tão burra. Por causa da Magda? Ah, não, para com isso. Uma coisa, psicóloga de formação. Sim. O que você trocou? Nunca pensei, de fato, em ser psicóloga. Eu estava fazendo a escola de arte dramática de noite e foi uma suave pressão dos meus pais, do tipo, você vai se formar numa faculdade, porque a escola de arte dramática corresponde a um curso técnico. Sim. Tipo, no caso de não dar certo a sua profissão, eu ainda morava com eles. Se você não quiser mais, daí eu tentei trancar a faculdade no terceiro ano. São 5, né? Eles disseram, então tá, então você vai morar sozinha. E eu não conseguia ainda me manter. Daí eu ia ter que trabalhar o dia inteiro, ia ser complicado. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui e termino a faculdade. E não me arrependo, foi muito legal ter feito. E eu vou dizer uma coisa. Perdão? Eu vou olhar, Marisa, fique à vontade. Eu acho que a problemática humana só muda de endereço. E às vezes até endereço cronológico. Comigo foi igual. Igual. Tem que fazer uma faculdade, imagina o susto quando os caras me viram com aquele cabelo desse tamanho cantando, meu bem. E fazendo sucesso. Aliás, falando em música, você é uma mega cantora, sou seu fã como cantora, inclusive. Você começou com arte dramática ou com canto? Com arte dramática. Esse é o principal. Logo que eu saí da escola de arte dramática, tinha uma cena muito interessante da música em São Paulo. Eu queria fazer teatro, mas eu também queria fazer show. Estava explodindo o rock paulista. Sim. Casas noturnas muito legais. Era o quê? Metade dos anos 80, por aí. 80, exatamente, a época do rock brasileiro. E aí tinha uma proposta muito bacana, moderna mesmo, de misturar mídias. Mas era real, assim, as bandas tinham teatro, tinha blitz, vamos pegar isso, Sim. com cenas, com pedaço de teatro, com coisa falada, coisa no meio. Era uma tendência mundial. E nessas eu entrei no Lune, que foi a minha primeira banda. Minha não, eram 8 musicistas, criadores, compositores. Era uma banda incrível, fizemos bastante sucesso. E aí, quando eu vi, eu já estava na banda e fui aprendendo a cantar. Mas aí veio o quê? Em televisão, em teledramaturgia, não sei se eu vou errar agora, Marisa, mas como teu fã, acho que não erro não. Rainha da Sucata? Primeira novela na Rede Globo. Que minha primeira explosão. novela. Foi uma explosão. Meu Deus do céu. Mas eu fiquei teu fã roxo a partir daí. Mas sabe, aquele fã roxo mesmo, porque esse tipo de idolatria passa pela amizade. Eu acho que você é amigo sem ter o contato físico. Que você está entrando na minha casa, enfim. E eu acho que esse é o amor verdadeiro, que é o amor impessoal. Você quer que o seu ídolo seja feliz, ponto final. Era isso que eu pensava em relação a você. Já tive isso com você também, viu, Rony? TV, cinema ou teatro? O que você prefere? Eu gosto de tudo, graças a Deus, mas se tivesse que escolher um, seria teatro. Sou melhor no palco. Olha, nós vamos saber muito mais da vida dessa nossa amada amiga, amada de todos vocês, brasileiros, bonitinhos e bonitões. Já, logo depois desse breve intervalo.
eu volto. Olha quem está comigo. Se você não voltar, desculpa, azar o seu. Vai perder o macarrão no queijo, gente. Já volto. Eu mereço. Nós merecemos. Ô, meu Ainda amor. bem que eu não tomei café, gente. Eu sabia que eu ia me dar bem. Marisa, que coisa linda. Nem fala. Então, eu queria perguntar para você uma coisa. Quer dizer, perguntar não. Por favor. Minha experiência vivencial. Você é com colher que come? Tira as pétalas, Rony. Verdade, assim que eu gosto. Oba. Ó, Com a mão mesmo. tá bom. Olha que maravilha isso aqui, como eu gosto disso. Marisa, todo mundo sabe que você faz comédia de primeiríssima grandeza. Mas você já me fez chorar. Que bom. O que é mais difícil, fazer rir ou fazer chorar? Rony, essa pergunta, eu venho tentando achar a melhor resposta dela ao longo da carreira, porque não é uma pergunta fácil. O mais difícil é fazer um texto ruim. Sim. Porque, né, eu sou um elo da cadeia, uma intérprete, na maioria das vezes. Então, as pessoas falam, e eu acho que, assim, humor... Não tem jeito, tem gente que nasce com um jeito assim, não tem aquele Natal que o tio que sabe contar piada mal pra caramba aprende, não existe. Ai, não, gente, esse ano o tio aprendeu a contar piada. Não, pessoa que conta mal piada vai contar mal Mal o piada resto da vida. até o fim da vida. E Sem quem dúvida. tem o ritmo, o jeito, conta bem piada. Pode ser a mesma piada. Isso aí quem é que explica? Isso é um tempo que a pessoa tem, é uma coisa de ouvido musical, um ritmo, acho. Um cinismo, uma falta de fé na humanidade, não sei. Isso tudo ajuda a pessoa a ser engraçada. Mas o drama também... Mas pensa o que é fazer comédia com texto mal escrito. É uma vergonha. Deve ser porque horrível. aquela sensação de batalha naval que não pega nenhuma asinha num cruzador. Você manda piada, você só escuta. Água. Não pega. Piada que não... Você quer morrer. Você fala que abra um buraco no meu pé para eu afundar. O drama, ele é mais suave, não é tão exato como o humor. O humor, ou você acerta a piada ou você erra a piada. O drama, você emociona mais, médio ou muito. Então, eu tenho mais prática com comédia, porque assim a minha profissão me levou. Mas eu gosto muito também de fazer drama. Eu não vejo tanta diferença. Marcelo, como é que tá indo aí? Fala a verdade. Agora já vemos. Já Macarrão vamos no entrar com a queijo. Ó. massa. Isso. Você tem que dar uma ralada antes, é? Isso. A gente não tão grosso para ele derreter. Não Tá. precisa ser tão moído. Ó. Tira lascas, pequenas lascas. Aqui a gente coloca uma bebida mas pera aí. alcoólica. O que você vai botar aí? Hoje é conhaque, mas pode ser grappa para ser mais italiano. Aham. E a gente Uma grapinha aí é bem também, na Isso. verdade, né? Agora, como é que você faz? Vai queimar? para ajudar Sim, mas... a aquecer um pouco a massa Mas tem derreter que ver o melhor. negócio da temperatura certa, essa coisa. Você não derrete o queijo. Não, por isso que eu vou dar uma aquecida na base Tá. para a massa não esfriar instantaneamente Ok. lá. Uau, pirotécnico! Tá vendo? Aqui, Marisa, olha aqui. Demais. Vem cá. Quero vem cá. ver. Vem cá que vale a pena ver. Ó, Aqui tem muita luz, a gente consegue ver o fogo. Mas esse aqui... pensei que fosse flambar, saiu o maior fogaréu aí, não vai não, né? Ah, Quero tem fazer muita uma luz. denúncia, estão me servindo cachaça de manhã aqui, televisão. Ai, Marisa. É de manhã, Ai, meu Deus vê do que a céu. gratidão pro drama já acorda você cedo acorda comigo, cedo, né? verdade, verdade. Muito bem. Aí, depois disso aí, é só jogar, quer dizer, É só jogar. Aí aqui eu tenho já um molho de grana padano. esse é o molho. Você vai jogar aí no meio, não. Exato. Ou vai fazer... Aqui e pra lá. Tá. Ó. Beleza, hein? Qual a origem desse macarrão no queijo, hein, Marcelo? Rony, É eu ainda ferro. tenho minhas dúvidas. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas é um ritual que surgiu para embelezar mais buffets de hotéis, Tá. restaurantes. Então, chama a atenção do pessoal. É interessante. E o sabor que ele acrescenta aqui agora. Esse queijo maravilhoso, esse grana padano gigantesco, depois você faz isso, você joga o queijo fora ou aproveita? A gente vai aproveitando até ficar só uma casquinha. Ah, tá. Agora- Você vai raspando. Isso, vou raspando. Quem
teve... Eu acho que no momento que eles foram cavando o queijo e viram que ia se tornando um recipiente, alguma mente doentia pensou em que então vamos botar um macarrão aqui. Mente doentia é bom, né? Delícia. Graças a Deus que existem essas mentes. A gente pode, na verdade, essa é uma pergunta simples. Comprar isso aqui? Rony, Ou é difícil? é um investimento salgado. Salgado. É caro pra É boca. caro. Essa peça tem 30 quilos. Nossa. Então tem que ter uma demanda, senão vai ficar parado em casa. Tá. Chuta Pode ser o uma preço. coisa... Quanto? Cincão. São 30 quilos, é um queijo tipo grana padano, ele tem a maturação, fica 12 meses parado antes de ser vendido. Marisa, É uma iguaria. já volto. Meu Deus. Estamos de volta em mais do que excelente companhia. Olha como enche a sua tela essa coisa maravilhosa, minha amada. Uau. Sai da frente, Marcelo, você entrou na frente dela. Olha, tô brincando, ele acreditou em mim. Bom, eu queria saber o seguinte. Falar da Magda hoje em dia tem uma devolução de bons tempos, de juventude, de tudo. Outro dia eu me encontrei com o Miguel e a conversa foi essa. Ou sai de baixo. Como é que é? Você ainda é amiga dele? Muito. Miguelzinho? Somos amigos, somos parceiros. Eu devo muito a Miguel. Assim, primeiro porque a gente se gosta, isso a gente não deve nada. A gente se admira mesmo. Eu acho ele muito genial. Mas ele foi uma pessoa muito importante na minha vida para me tirar o preconceito que eu tinha com fazer comédia. Ah, sim. Quando eu saí da escola de arte dramática, a gente acha que ator só é o dramático, o trágico. E os cariocas, em geral, especialmente a figura do Miguel, foi fundamental para me ensinar a jogar fora, a deixar essa vaidade de lado. E ele falava assim, lá, parece aquelas macacas de circo, com aquelas com saiotinho. Lá, macaca, eu me achando, Marisa. E me dava broncas horrorosas para eu parar de menosprezar a comédia e mostrar a imensidão da comédia no Brasil, especialmente. E fazer parte da árvore genealógica dos comediantes desse país é chique, vai. Mais do que chique. Grandes Até porque comediantes, né? é na comédia que você entra em reflexão. Você está relaxado. Numa coisa de densidade muito forte. Você fica muito ligado ali. Aquilo de certa forma, te leva para um outro lado. A comédia não, você relaxa, entra em reflexão e sai feliz. É. Eu acho isso fundamental. Eu já recebi cada feedback de público por causa da comédia que me emociona demais. Lógico. Demais. Esse é um ofício maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Fazer a pessoa rir, a pessoa ficar feliz. Ficou com vaidade aqui para contar, mas eu vou contar porque a gente é vaidosa mesmo, ninguém aqui é Que santo. bonitinha. Mas eu já encontrei gente que falou que... Quem sou eu? Mas todos os comediantes devem ter isso. Fala assim, olha, eu estava passando por uma quimioterapia dificílima, sofrendo, deprimindo. E aí eu ia pra televisão, eu ficava rindo da sua cara. Era uma mulher muito simples que falou isso pra mim. E eu me curei, então eu acho que tem um pedacinho seu dentro de mim. Ai, que coisa linda. Isso vale uma carreira. Vale uma carreira. Justifica uma Vale carreira. uma carreira. Eu tava, minutos antes de entrar em cena, eu queria chorar e era comédia. E eu... Isso pela Magda. Pela Magda. Ela falava, meu marido botava uns travesseiros assim, que eu tinha muita dor. Era um câncer monumental. Meu Deus do céu. Mas eu ficava lá e ficava rindo da sua cara. Ah, que beleza. E aí eu curei, não sei. Bárbara é um trabalho muito bem sucedido, que nasceu na pandemia. É o meu primeiro monólogo em 40 anos de carreira. Difícil o monólogo. Difícil amo. pra caramba. Mas muito bom, porque ainda bem que eu já estava experiente, porque eu consigo fazer legal. Em cima de um livro da jornalista Bárbara Gância, que escreveu em 2018, chamado Saideira, sobre a luta vitoriosa dela contra a dependência do álcool. Que ela foi muito dependente, é muito generoso o livro, ela conta, ela se expõe, ela ajuda muita gente. Eu acho que é uma questão pouco falada ainda no Brasil. Sim. Pela minha experiência em 2 meses de peça na FAAP, agora nós vamos reestrear no Renaissance, no dia 4 de novembro. E eu vou estar temporada lá. Muito curta. Vai, vai. E nenhuma família tem mais de 2 graus de separação desse tema. Nenhuma família. É um filho, é um parente, é um ex-namorado, é uma tia. Muitas mulheres cada vez mais alcoólatras, porque o tempo... Enfim, é um assunto que a gente tem que falar.
Só que ela é divertida, ela é engraçada. Ela escreve de uma maneira divertida. Eu tendo a comédia. Então, é importante que se diga que é uma peça com um final feliz, com graça e muito generosa, assim. Peça rápida, porque monólogo é curto, não se assustem, tem só 1h e 10. Você acha curto? Eu acho. Pergunta o endereço da minha casa agora, que eu não vou saber dizer para você em 1 segundo. Você imagina 1h30 de... Mas eu acabei de fazer o musical Família Addams, que daí são 20 pessoas em cena, 13 músicos, aquela super produção, que são 2h30. Né? Pois é. Mas aí tem mais um pessoalzinho me ajudando. Mas eu vi 3 vezes só. Ainda tem sobremesa. Para! Tem tudo. Ai, ai, ai. Nós estamos falando da Bárbara, que volta no dia 4 de novembro. De 4 até quando? Apenas até 11 de dezembro. Então, são 6 fins de semana Tá. que voa. E só sexta, sábado e domingo. Só? São 3 sessões só por semana. Só? Eu acho pouco. Não. Meu Deus, um monólogo. Como é que você aguenta o rojão desse jeito? Ai, a coisa que eu mais gosto de fazer é meu trabalho. É o que eu mais gosto de fazer. Está em cartaz de 4 de novembro até 11 de dezembro no Teatro Renaissance, que por si só já é uma coisa de extrema elegância como ela. Fica na Alameda Santos, número 2233, no Jardim Paulista. Já é um passeio bom. Um monte Claro. de restaurante bom ali perto. A gente pensou que só pensa em Sexta-feira. comer. Sexta-feira, 21 horas. Sábado, 19 horas. Domingo, às 17 horas. Isso. Fica a dica. Marcelo, eu vou dizer uma coisa para você. Vem cá, você é insuportável. Olha o que você fez com a gente. Marcelo, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá? Que coisa mais linda. Ah, você sabe o que você me lembrou agora? A Dama e o Vagabundo, aquela cena, né? Então... Obrigado, queridão. Olha, Ótima manhã. diante do chefe e da Marisa, o Arthur que faz aniversário amanhã, eu só desejo o melhor dessa vida. Para você, bonitinha, para você, bonitão. E estou me despedindo. Olha, amanhã nós vamos estar juntos de novo. Nós desejamos sempre o melhor para você. E essa minha querida, ela vai ter o primeiro dos melhores dias da vida dela a partir de amanhã. E aí você está convidada a sextar comigo amanhã a partir das 9h10 da manhã. Então fique com aquele meu abraço gostoso, bem apertado. E vou deixar vocês com a Clau, que é a nossa queridinha também, que estamos juntos aqui no mesmo, praticamente no mesmo estúdio. O estúdio é enorme. Metade é meu, metade dela. Beijo, beijo. Marisa, eu amo você, Querido, meu eu amor. te Amo amo você perdidamente. Obrigado, querida. Obrigada a você. Obrigado, bonitinha. Obrigado, bonitão. Até amanhã.